Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me agora da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, né, meditando o estudo, né, da Escola da Divina Vontade, essa parte, né, de ser apoio da Divina Vontade é muito importante, né, porque Deus, quando ele pensou no plano da Divina Vontade, ele não pensou sem o homem. Não é um apoio assim, a Deus mesmo apoia em si mesmo, porque ele é pleno, porque ele é grande, porque ele pode tudo, porque não precisa de nós e não sei o que, e pronto. Não, Deus colocou a criatura no projeto dele como esse colaborador. Ele não colocou a gente só como sobrevivente. Ele não colocou a gente só simplesmente como uma criatura, como são os animais, né? E, e eles sobreviverem, tá? Apesar que eles também estão na ordem, entende? As obras de Deus e tudo. Tudo está na ordem e Deus tem pleno reinado neles, né? Ele falou sobre isso também. Mas assim, o ser humano é diferente, né? Porque o ser humano foi dotado, ele foi feito para ser imagem e semelhança de Deus, ele foi dotado de inteligência, memória e vontade, foi dotado assim da consciência para ter realmente um relacionamento com Deus. E é o lugar que Deus escolheu para habitar, né? Deus não escolheu o sol para morar dentro do sol. Deus não escolheu o animal para morar dentro do animal, assim. Deus não escolheu a planta para morar dentro da planta, mas Deus escolheu o homem para morar dentro do homem. E fez o homem um vazio para ele encher. Então, assim, Deus já nos fez para viver junto com ele nessa união, nessa fusão, né? Então, o reino da divina vontade não acontece sem essa junção, que é a vontade divina com a vontade humana da criatura, que é Deus habitando a criatura. Então, a divina vontade, para ela agir na Terra, ela age na Terra, mas para ela ser conhecida, a gente sabe que a divina vontade está aí, né? Ela está em tudo. Tudo é a vontade de Deus, ela rege tudo. Mas ela fica como que, assim, silenciosa, né? Sem ser conhecida pelos homens. Ela fica, como foi falado no início da escola, assim, com aquele anseio, com aquela ânsia, com aquela espera, com aquele desejo contínuo de ser conhecida. E quem é a narradora disso? Quem foi feito para se fazer a divina vontade ser conhecida? Onde eu apoio que a divina vontade, vamos dizer assim, se a divina vontade tiver que morar no lugar e ser conhecida, né? Onde que a divina vontade pisa, vamos dizer assim, a terra que ela pisa? O ser humano, né? Então nós fomos feitos para ser canais dela, para dar voz para ela, para mostrar onde ela está, para apontar ela e para apontar ela em tudo, porque nós temos que conhecer tudo da vontade divina, tudo que Deus fez na criação, tudo que fez na redenção, todo o sacrifício de Jesus dá valor para tudo. Senão não vai amar a divina vontade se não conhecer toda essa trajetória, porque a divina vontade não é só aqui agora, quando você conhece o livro do céu. A divina vontade é o plano universal, ela sempre existiu, né? Então tudo está dentro dela, né? Desse plano, tudo que foi feito. Então você vai conhecer a vida do seu Criador. Ele tem vida, ele tem história, ele tem intenções, pensamentos, formas de fazer. Para quê? Por que que ele faz? Para quê? Finalidade, objetivo. Então, assim, Deus é imenso. E então, você é o apoio para ele poder, assim, imagina isso, gente, para ele poder pôr o coração dele, para ele poder, assim, sabe quando a pessoa desabafa, que está dentro dela? Para ele desabafar, né? A essa grande verdade, entendeu? Mas para isso, não é ele sozinho fazendo, não é ele sozinho falando. Ele usa da criatura para comunicar esse amor. Ele usa da criatura para ser canal para os outros desse amor, para mostrar esse amor e apontar o que fez na criação, narrar as obras dele, conhecer, amar e narrar essas obras. E falar dessas obras, e falar da vontade dele, porque a divina vontade dele não fique mais silenciosa, não fique mais oculta, escondida, mas que seja
conhecida, fazê-la ser conhecida. Então, o Filho da Divina Vontade é esse apoio para que a Divina Vontade seja conhecida e amada entre as criaturas, né? Que ela reine entre as criaturas. Então, o Filho da Divina Vontade é esse apoio para que a Divina Vontade reine. Então, ela não vai reinar só em você quando você está seguindo, quando você está estudando, quando você está conhecendo, quando você está voltando à ordem, morrendo para si mesmo. Ela vai reinar através de você. Entre as criaturas, ela vai transbordar fora. Então, o apoio que a Divina Vontade precisa é aquele canal que vai ser doador dessa vida, que vai doar também aquilo que está aprendendo, porque não é para ficar preso na gente, entendeu? É para que a vontade de Deus seja conhecida. Então, você é o narrador dessa obra de Deus. Então, você vai doar essa vida, vai doar esse dom, vai doar essa graça, né? Então, é o apoio para que ela seja divulgada, conhecida. Então, é muito importante isso, né? É muito importante isso. E Deus pode nos usar como apoios de todas as formas possíveis. Ele nos usa como apoio, tirando atos de reparação. Quando ele vem apoiar através de trazer as suas penas. Porque você vai ver todos os atos de Deus, vai ver também a redenção, né? Vai ver também ali o sacrifício de Jesus e ver a realidade das almas que Deus mostra para você. E você é um apoio para que Deus possa descansar suas penas, para que Deus possa derramar suas amarguras, para que Deus possa contar o que Ele está vendo hoje, o que Deus está vendo hoje, né? Porque não é só assim um apoio para Deus lá na redenção, lá na hora que estava na paixão, mas continua isso. Os atos de Deus não param, e hoje? Entendeu? Então você é um apoio para que Ele possa comunicar as suas penas, as suas dores, as suas preocupações, né? Aquilo que as criaturas estão fazendo em oposição a Ele. Então, para Ele fazer o seu desabafo, entendeu? Do que a vontade divina está vendo hoje, como ela está sendo tratada nesse exato momento. Então, você é um apoio para Ele descansar, para ele ser o ouvido dele, a boca dele, os olhos dele, os pés dele, as mãos dele, tudo dele. Tudo da divina vontade. Você é a matéria para a divina vontade. Deus não vai agir instantaneamente de uma forma só sobrenatural. Ele vai agir na matéria, na natureza. Ele vai agir contando com a sua pessoa, com a sua humanidade mesmo, que está viva e que as pessoas estão vendo. Essa humanidade que está respirando. Porque ele fala, a divina vontade é o respiro e o ser humano o pulmão. A divina vontade é o batimento e o ser humano o coração. Então, você é a matéria para ele fixar-se, né? É muito importante isso, é a forma que ela quer ser manifestada, é a forma com que ela quer ser comunicada. Então, você é um apoio exclusivo e essencial para a divina vontade, entendeu? Então, não é pouca coisa, não é brincadeira. E são várias situações que Deus pode te colocar, circunstâncias em que Ele te usa como um apoio. Tudo Ele se apoia em você, da sua respiração Ele usa, do seu batimento Ele usa, do seu sono Ele usa, dos seus passos Ele usa das suas intenções, dos desejos que você deposita na vontade divina, que são esses desejos também que são vontade de Deus, né? Pelo bem das almas, pela salvação das almas. Ele usa de você, às vezes te permitindo um estado de ânimo, usando a sua energia, né? Às vezes parece que tirou a minha energia. Ele se apoiou nisso para fazer o ato, né? Então, assim, esses atos são reais e concretos e acontecem no ser humano, entendeu? E pode te usar em várias situações, né? Para você ser instrumento para apontar uma luz para alguém, né? Para fazer uma correção para uma pessoa, apontar o que é a vontade de Deus para aquela pessoa que não está vendo a vontade de Deus, que ela está em alguma situação e ela não vê a vontade de Deus de jeito nenhum, ela está pensando com a cabeça dela, né? Ou ela quer ficar no conforto do erro dela, ela não abre mão do pensamento dela, aí de repente ela está desabafando com você aquilo, e de repente Deus, né, também desabafa com você o que Ele gostaria, que o pensamento certo, o que é a vontade querida dele, o pensamento certo que aquela pessoa deveria ter, né? Deus vai
e desabafa com você. Então, tipo assim, você tá ouvindo a pessoa, mas não está tanto assim presa ao conteúdo humano dela, né? Tipo assim, eu te entendo, fulano. Você não é apoio humano. Você não tá ali para apoiar a pessoa humanamente. Você, claro que ela vê a sua pessoa humana, ela tá falando com você. Ela tá buscando em você, né? Mas ali você é para ser para Deus. É tudo para a glória de Deus. Então é para a glória de Deus e para o bem daquela alma, entendeu? Então não é para ser querida por aquela pessoa. Você não tá ali para aquela pessoa te considerar. Para aquela pessoa falar assim, não, você é meu melhor amigo. Nossa, eu amo falar com você. Para você mostrar para aquela pessoa que ela pode contar com você a hora que ela quiser, por uma dependência, carência, necessidade de ter aquela pessoa, nada disso. Você não está ali para apoiar o humano. Então, muitas vezes você vai dizer algo que vai contrariar o que a pessoa está te desabafando com você, porque os pensamentos humanos é muito diferente. Deus vê totalmente diferente do que o ser humano vê. Então, é normal que ele vai discordar daquela pessoa. É normal que ele vai pensar, às vezes, algo totalmente contrário ao que aquela pessoa está falando. Aquela pessoa vai pensar de uma forma, mas Deus vai comunicar outra. E você, esse canal, esse apoio, que a divina vontade seja conhecida, então você vai fazer ela ser conhecida na vida da pessoa. Qual que é a divina vontade? Qual que é a vontade de Deus nessa circunstância que essa pessoa está me falando? Então, às vezes, você não é um canal só de ouvir, de consolar, não. Às vezes, é um canal de correção. Você é um canal de autoridade para apontar a vontade de Deus naquela situação, né? Então, isso acontece. E Deus usa a gente para corrigir, né, dentro de uma realidade que Ele dispõe para nós. A pessoa vem falar com a gente, Ele dispõe a você naquela circunstância. E Ele toca no seu coração que é para dizer aquilo, né? Que é para falar aquilo com aquela pessoa. E às vezes ela não vai gostar, como ele está falando aqui. Porque às vezes o comportamento da pessoa que é corrigida, quando ela não gosta, quando ela não aceita, que parece até assim, meu Deus, mas não é a vontade divina que fala pela minha boca? Por que aquela pessoa não está feliz com aquela mensagem? Por que ela não está confortável com aquela mensagem? De repente ela demonstra uma revolta contra você. De repente ela demonstra que aquela palavra ali fez um mal para ela, assim, parecendo assim que fez um mal para ela, que perturbou ela, né? Perturbou ela demais. Ela estava em paz com o pensamento dela e você foi o balde de água fria para aquele pensamento dela. E aí aquilo deixou ela totalmente fora do lugar, entendeu? Mas o que acontece, né? A pessoa que está errada, ela vai agir assim mesmo. Quando a pessoa está errada e quer ser corrigida e aceita, ela vai ficar feliz. Ela vai ver sentido. Ela vai falar, isso que você está me falando é verdade. Tem sentido mesmo, eu não pensei assim. Mas tem sentido o que você está falando. Então ela vai ver sentido naquilo que está sendo falado. Entendeu? Ela vai ser justa, né? Ela vai confirmar. Mas quando a pessoa, ela lá no fundo está numa situação errada, mas ela não quer sair porque é confortável para ela, ou porque ela tem algum benefício, né? Ela quer manter, ela tem medo de perder algum benefício em cima daquilo, ela tem medo de perder pessoas, ela tem medo, ela tem uma estima em cima daquilo a se zelar, ela tem o nome dela a se zelar, porque para ela é muito importante a pessoa dela, o nome dela, a influência dela, é importante manter também o vínculo que ela tem com aquela pessoa, então assim, aí ela se sente assim desconfortável com o que você está falando, né? Então ela não quer mudar de opinião, porque lá no fundo é confortável para ela se manter neutra na situação, ou se ficar acômoda, mesmo que por dentro ela está sofrendo, mas talvez para ela aguentar e ficar calado é uma dor menor do que a dor de falar. Então ela não quer estar nessa situação de ter que ir lá e resolver. Acontece muito isso também. E aí, querendo ou não, aquilo vai incomodar, né? O sinal de que é exatamente esse. Então, isso aconteceu, né, quando eu fui falar com meu irmão. Eu estava numa situação em que eu tinha... Primeiro ele estava falando comigo e eu tinha autoridade para falar, porque eu também estou gestante e estou passando pelas mesmas coisas que uma gestante passa, né, e tal. Então eu estava numa condição, como que eu posso falar? Apropriada.
Eu estava na condição apropriada. Eu não poderia falar assim, você não sabe o que você está falando, você não tem filho, você nunca ficou grávida. Se fosse antes, talvez não estaria. Você nunca ficou grávida, o que você tem aí para dizer? Quem é você? Mas ele não podia falar nada, entendeu? Então, quando meu irmão estava reclamando da minha cunhada, eu fui e falei para ele corretamente o que Deus queria que eu falasse. Falei com todas as palavras que ele me deu, né? E falei com ele. Mas aí o meu irmão se revoltou demais. Ele se revoltou com essas palavras, ele não gostou, ele se perturbou. E parecia mesmo que eu tinha perturbado ele. Porque ele falou assim, eu não vou falar isso com a Regina, eu não vou falar para ela que ela está no pecado, por não estar se alimentando, porque isso vai ferir ela, pode ser apontar o dedo e julgar e não sei o quê. E ele ficou, né, todo transtornado quando eu falei. E naquele lugar ali eu fiquei meio como a única falando, meio que a chata, né, que levou a confusão. Então parece que você provoca uma confusão às vezes, quando você fala, mas é normal, entendeu? Vai mexer, vai no formigueiro e mexer lá. As formigas ficam tudo dispersas, agitadas, porque você cutucou lá, né? Então, assim, é normal, você está cutucando uma situação, é normal que suba poeira, né? É normal que cause uma poeira. Você está balançando o tapete e a poeira vai subir. Então, são coisas que acontecem, entendeu? Então, é muito importante você ser esse apoio também de Deus, para que a mensagem seja passada, que a vontade dele não fique assim, sem ser vista por ninguém. Tem alguém que aponte qual que é a vontade dele? Qual o ato que Deus deseja, né, de um esposo diante disso? O que Deus deseja, né, numa situação dessa? O que Deus estava desejando da minha cunhada? Qual que era a vontade de Deus para minha cunhada que ela não está fazendo? Alimentar. E Deus permitiu que a criança tivesse problema já no coração, hein, desenvolvimento. Que ela foi fazer ultrassom e ficou perturbada. E Deus já permitiu para mostrar para ela quanto que a mãe é essencial, quanto que a mãe bem alimentada é essencial para o desenvolvimento da criança. E como que se a mãe for egoísta, prejudica o desenvolvimento da criança, né? Então, assim, e ainda é uma coisa que Deus é tão misericordioso que pode reverter ainda. Mas ela estava continuando, mesmo assim, no egoísmo dela. Então, é pecado, pecado, pecado diante da misericórdia de Deus. É pecado, né? Então, eu não menti quando eu disse para ele que eu estava pecando. Eu não menti, eu falei o que Deus falou. É pecado, porque é o jeito que... É a atitude que Deus está vendo que importa. O que importa é o que Deus está vendo. Então, eu falei com autoridade de irmã, de pessoa que está grávida também, que também passa por essas coisas, mas não sabe que não pode ter egoísmo. Eu falei para ele do meu testemunho. Falei também o que falaram para mim, entendeu? E que fez bem para mim, né? Então, assim, você fala com autoridade, mas isso, muitas vezes, o que gera, parece que dá tudo errado. Parece que dá tudo errado, né? Ali, naquele momento, parece que dá tudo errado, mas a palavra de Deus, igual ele fala, é uma semente, a palavra de Deus não volta sem produzir os seus frutos. Às vezes, o resultado não é instantâneo. A pessoa para ouvir, assim, tem que ser uma pessoa muito abnegada, muito aberta para Deus, espiritualmente aberta. A maioria das pessoas são muito resistentes. Então, de repente, elas não vão ter uma abertura inicial. Mas aquela palavra, uma vez dita, não volta sem produzir seus efeitos. E a palavra criativa, ela é poderosa, porque é divina. Então, fica na cabeça da pessoa matutando, ela fica lembrando daquilo. Na hora que ela estiver nervosa com a pessoa lá que não quer comer, ela vai lembrar de novo. Aí, tá vendo? Se não é pecado. Olha como você mesmo tá ficando já nervoso, xingando, tá tentando sair de casa para não xingar mais. Olha como isso tá tirando a sua concentração na igreja. Tá vendo que isso não é uma coisa boa? Né? Vai ficar, sei lá, aquilo vai ficar... O Espírito Santo também é poderoso, né? Porque o Espírito Santo fica lembrando a pessoa, né? Daquele conselho. Essa parte é o Espírito Santo que faz, não somos nós. Por isso que a gente faz, a gente é apoio para Deus. E seja o que Deus quiser. E a parte de convencer não é conosco. É o Espírito Santo que trabalha naquela pessoa. Porque vai lembrar daquela palavra, principalmente nos momentos que ela estiver de novo vivenciando aquela situação. Então ela vai lembrar que tem sentido realmente, nossa, que egoísmo da minha esposa, deixou a verdura estragar. Imagina o meu irmão chegando lá,
e vendo a fruteira com as frutas tudo podre. Que pecado. Ele vai dizer isso. Meu Deus, é pecado mesmo. Eu tô vendo que é pecado porque eu comprei tudo para ela e tá caro. E eu comprei essa verdura para ela se alimentar e ela não pegou, né? É pecado. Então, assim, aquilo vai repercutir, aquilo vai incomodar, porque o errado lá no fundo sabe que tá errado, né? Sabe, né? Então, assim, aquilo vai ficar matutando a cabeça da pessoa. Ela vai ficar lembrando daquilo justamente porque incomodou ela, porque mexeu, tirou a pessoa do lugar. A verdade faz isso, a verdade tira a gente do nosso lugar. A nossa reação inicial pode ser não aguentar a dor, chorar por causa da dor, reclamar por causa da dor, tentar se defender, se justificar, mas lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, aquilo fica voltando, 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 voltando. Tanto que depois de um tempo a minha mãe veio me falar que ele começou a ser firme com a esposa, que ele não tá aguentando mais. Entendeu? Porque lá no fundo ele tá vendo que é verdade aquilo. Ele tá vendo que tá demais. Entendeu? Então assim, acontece, entendeu? Então, quando a pessoa fala, o filho da divina vontade, esse apoio de Deus. Quando fala, incomoda mesmo, parece que gera uma perturbação ali, né? Mas essa palavra, como se é divina, se é a palavra divina, ela tem o poder de criar e gerar naquela pessoa o bem, cortar o mal, cortar as trevas, cortar a cegueira, né? E colocar a luz. Então ela tem o poder de criar uma nova realidade, que ele fala dos novos sóis, né? Que é criado. Não é só dentro de nós, é nas pessoas à nossa volta, porque o reino da divina vontade ele é estendido. Principalmente, que Deus mais usa de nós, é no meio que a gente já está sendo colocado. Que é família, que é igreja, assim, grupo da igreja, talvez se você tenha alguma participação. Mas assim, é no meio de convívio mais dentro do seu cerco mesmo, tá? Ele não vai falar assim pra você, vai lá agora, lá em Brasília, e vai lá falar um negócio pro Lula, pra mim, por favor. Não vai fazer isso, né? É dentro do seu cerco de convivência mesmo. Se você é apoio de Deus dentro de uma ordem, de um sistema que ele já te colocou. Seja você mãe, você tem um sistema onde você foi colocado para ser esse apoio de Deus. Seja você empresária, no seu trabalho, dentro com as pessoas que Deus já te colocou para lidar. Ah, mas eu não tenho essas coisas, eu sou uma pessoa, minha vida é muito pacata, parada. Tá, mas você tem uma casa, você tem família, você tem marido, você tem... Ah, eu não tenho, mas você tem pai, você tem mãe, você tem irmão, né? Então, eu passo mais tempo na faculdade, tá? Mas você tem uma estrutura, você tem amigos ali na faculdade. Você tem um grupo, pelo menos, né? Então, você não tá sozinho. Você encontra pessoas vêm falar com você. Então, é dentro das circunstâncias que não é você que procura, não é você que cria, não é você que provoca. Já é dentro de uma estrutura que o próprio Deus já planejou e já te colocou para viver ali, naquele local. Então, ele que traz as circunstâncias na hora dele, tá? Não é na sua. É no tempo dele, da forma dele, tá? E dentro de um local. Às vezes você tem um local que você tem uma certa influência ali. Que você é uma pessoa ordenada, porque o que atrapalha é se a pessoa não for ordenada. Se nem na sua família, nem na sua casa você for ordenado, o seu marido nunca vai te respeitar mesmo, não, tá? Da sua vida na divina vontade também não, porque ele vai jogar na sua cara que um monte de trem. Então, assim, é dentro de uma coisa que você vai conquistando, que Deus vai conquistando, né? Mas é conjunto com você, com as suas atitudes reais de mudança. É uma coisa que você vai conquistando. O que acontece, por exemplo, dentro da minha casa, o que acontece é que é uma coisa que Deus vai conquistando. Eu não tinha muita boca com meu marido, igual eu tô começando a ter. Mas é uma coisa que vai conquistando também com você vivendo na ordem. Entendeu? Para a pessoa não ter o que falar de você. Você não faz isso para mostrar virtude. Você faz isso por amor a Deus. Você faz isso por um zelo que você tem com a divina vontade. Então, assim, é uma coisa que ele vai conquistando, que você junto com ele, porque não é uma coisa assim que Deus crie isso sozinho e eu cruzo os braços, não. É uma coisa que depende da sua atitude.
Então você vai conquistando naquele local, né? Então, assim, hoje meu esposo ouve mais o que eu falo. Antes nem tanto. Hoje ele ouve mais o que eu falo. Não tem coragem de fazer nada sem me conversar comigo. Porque ele sente um apoio, ele sente que realmente acredita que o que eu tô falando ali não é minha opinião, não vai ser uma coisa minha. Vai ser uma... Ele leva a sério, faz ele pensar, entendeu? Faz ele pensar 2, 3, 4 vezes. E é uma coisa que você vai conquistando pela integridade com Deus. É uma integridade que você vive com Deus e que não tem como isso não transbordar fora, né, na sua vida. É uma integridade que você vai vivendo com Deus e não tem como, porque ele vai poder dizer a minha esposa, o que eu posso falar dela? Como que eu posso dizer que esse conselho que ela está me dando aqui não é bom, sem que ela não vive o feminismo, não deixa de fazer as coisas, não me falta as coisas, ela busca a Deus, ela não sai para fazer para bagunça, para balada, para nada de errado, ela é obediente, ela é submissa, né? Ela nunca passou assim por cima da minha autoridade, ela me respeita, ela compartilha as coisas comigo. Então, assim, ela tem respeito comigo dentro de casa, ela me trata com respeito, com a dignidade que eu mereço, entendeu? Então, assim, ela não vai lá e rouba de mim, ela não faz nada por conta própria, assim, sem passando por cima da minha autoridade. Então, ele vai vendo essas coisas, ele vai percebendo essas coisas, entendeu? E meu marido precisa amadurecer muito ainda. E eu sou canal também de Deus para mostrar para ele isso. Mas essas coisas já estão acontecendo, entendeu? Mas tem que ter boca para falar. A gente tem que ter boca para falar também, entendeu? E tem que falar bem, né? Tem que saber conversar. E então Jesus vai me ensinando. Jesus já me ensinou muita coisa, porque eu não sabia conversar com meu marido. Então ele vai ensinando isso, entendeu? Não tá perfeito mil maravilha não, né? Mas é uma coisa que vai acontecendo e você vai percebendo que isso aqui que ele tá falando é real. Isso acontece, né? E aí eu fui e falei para ele, pro meu marido, que era a vontade de Deus em relação a esse tempo de gestação, porque eu falei com ele que é ordem, a vontade de Deus, que nem em grupo de oração, essas coisas, pode ser apegado e pode sair da ordem, né? Deixar a esposa em casa sozinha, quase ganhando, pode passar mal à noite, né? Pode acontecer muita coisa. E que nesse tempo era claramente a vontade de Deus que ele dedicasse mais em casa, que ele não ficasse pegando muito compromisso para ficar tocando em todo qualquer lugar. Eu falei aquilo que Jesus me falou para falar com ele. Que Jesus queria esse ato dele, queria essa atitude dele, essa consciência dele maior. E não só por mim, né? Ele usou pessoas que ficou falando isso também. Que é a atitude certa de um marido, cuidar da família. Porque a pessoa não pode sair da ordem quando ela vai para a igreja, e só fica na igreja e deixa de cuidar de alguém que precisa dela, né? Então é muito sério. Então a pessoa não pode pôr um consolo espiritual acima. Então falei com ele sobre a ordem. Falei com ele que era a vontade de Deus, né? Falei porque era a vontade de Deus. E ele obedeceu. Então assim, você vê assim que você, de certa forma, dentro, claro, de um contexto de uma esposa, mas você se torna autoridade ali, que dá um conselho, que o seu marido confia nos seus conselhos. O seu marido confia que pode falar as coisas com você, e aquele conselho vai ser um conselho íntegro, bom, justo, né? Então você vai e fala, né? A vontade de Deus, ele vem te pedir um conselho, e você é aquele canal, aquele apoio, entendeu? Mas você não está sendo apoio para o marido? Não, você está sendo apoio para a vontade divina, porque você não vai falar o que o marido quer ouvir, você vai falar o que Deus quiser falar. Tanto que meu marido veio me falar de um plano que ele estava tendo, e eu ouvi tudo que ele estava dizendo, mas depois o Senhor pôs no meu coração, pensando totalmente o contrário do meu marido. Aí eu falei com ele que não seria bom ele fazer o tal empréstimo com a funcionária, com a colega de trabalho que ele queria negociar. E falei, por que não?
porque senão ela sairia da ordem, porque ela, por mais que ela tenha uma independência financeira, ela tem um esposo, e quando ela decide fazer coisas sem respeitar isso, que ela não é a provedora do lar, assim, ela não é a responsável do lar, é o marido. Então ela também sai da ordem, né? Quando ela não resolve tudo sem comunicar com o marido. Então, acabou de você ver meu esposo contribuindo para uma coisa dessa acontecer, né? Então, eu fui e falei com ele que não, que isso não era bom. Então, Jesus falou comigo que não era. Então, assim, eu falei com ele, ele ouviu, entendeu? Então, a pessoa, também quando você fala assim, com aquela firmeza, com confiança, de que aquilo não é bom mesmo, de que passar aquilo para a pessoa, ela não tem coragem de fazer, né? Se ela fazer, ela é obstinada, e aí vem a justiça de Deus. Aí depois, às vezes você é o canal que informa para a pessoa o que aconteceu. Mas por que me aconteceu outra coisa? Aí você é o canal para falar, foi a justiça de Deus, por causa disso, disso, disso. Lembra daquela situação que você não quis ouvir, você quis fazer pela própria cabeça? Então, às vezes, é um canal que aponta a consequência do erro da pessoa também. Que aponta também a divina vontade e justiça. O que a divina vontade está fazendo nesse ato de justiça? Para que fulano de tal foi castigado? Porque para que essa situação aconteceu? Então você é um canal, um apoio para a vontade de Deus também poder ter voz e vez nessa situação, revelar para outra pessoa os desígnios dela em relação a uma situação de justiça. Porque de repente aquela pessoa pisou na bola, cometeu pecado. Então a justiça de Deus veio. E você é aquele canal que vê a vontade divina, que enxerga a ação divina, que entende, compreende, aceita e que fala. Se ele quiser que você fale. Mas você é esse apoio para Deus, tá? Mas depende do lugar que você está. Às vezes você sente assim, eu sou um zero à esquerda. Eu sou um zero à esquerda em muitos lugares, eu sou um zero à esquerda na igreja. Eu sou um zero à esquerda profissionalmente também, porque eu trabalhava em casa, mas eu era um instrumento com meus alunos. Ali eu era uma referência, ali eu era uma pessoa usada nesse sentido, diante dos alunos que eu conduzia ali, né? Dando aula. Então, assim, depende de onde Deus te colocou. Ah, mas eu não sou para nada, eu não tenho nada, eu não coordeno nada. Eu não sou casada, às vezes eu sou viúva, sei lá, a pessoa é viúva, entendeu? Eu não sou apoio, você é apoio para fazer os atos da divina vontade no grupo. Você é apoio para divulgar a divina vontade. Você é o apoio para Deus usar de você aqui. E às vezes você não está querendo ser esse apoio, você não está aberta para ser esse apoio de Deus, entendeu? Então, assim, às vezes Deus quer se apoiar de você nessa circunstância, usando da sua viuvez, para você ter mais tempo para a divina vontade. Então, você é um apoio onde Deus consegue investir tempo, onde Deus consegue o tempo. E o tempo é um grande apoio para Deus, é um grande aliado para Deus. O tempo é riqueza. Ter tempo é riqueza. Ter tempo é privilégio. Mas não é para a gente usar para nós se apoiar em nós mesmos e buscar nosso conforto. Não é para a gente usar para nós fazermos as nossas coisinhas. Imagina que apoio que é dar tempo para Deus em um mundo em que as pessoas dizem: ah, Deus, quando eu puder eu te dou um tempo. Igual o seminarista estava falando ontem na missa sobre isso. Muito iluminado, né? Muito iluminado por Deus. E ele estava falando sobre isso, que as pessoas não dão tempo para Deus. E quando dão, porque estava falando do evangelho, né? Daqueles que deram um monte de moeda e da viúva que só deu as 2 moedas que ela tinha e que aquela viúva fez a maior oferta de todas porque ela deu tudo. Então, qual que é o seu tudo? Entende? De repente é o seu tempo que você tem. De repente é o tempo que você tem. Às vezes já está aposentado, já está viúva. Não só, né, nessa realidade. Você tem tempo, você tem. Então, é o apoio que Deus precisa. Às vezes falta refletir sobre aquilo que a divina vontade já dispôs na sua vida. Às vezes você olha a vida dos outros e fala: mas eu não posso fazer o que fulano de tal faz, o que ciclano faz. Quem disse que Jesus está pedindo para você fazer o que fulano faz? Né? O que ele quer
muitas moradas. E quem disse que em cada morada vai ser sempre a mesma demanda? A Divina Vontade é muito trabalho para divulgar ela. Tem muitas estratégias, possibilidades, meios, formas. Uma pessoa não dá conta de tudo, né? A Aline não dá conta de fazer isso com a da Divina Vontade, estudo lá para que sua santidade seja confirmada, voltorta e depois pegar e pôr um monte de vídeo no Instagram, e pôr um monte de vídeo no Facebook, e pôr um monte de vídeo no YouTube, e fazer vídeos no TikTok, e fazer imagens no Canva. Ela é uma pessoa só e Deus respeita o nosso limite, nós temos limite. E Ele nem quer isso, porque não é assim. Mas tem outras pessoas, entendeu? Então, em que Deus pode te usar? Entendeu? Então, de repente, o seu tempo é a coisa mais essencial que Deus deseja, esse tempo que você tem. E o apoio é esse, o seu apoio. Porque, na verdade, você é apoio de Deus. Você está entendendo? A circunstância que você foi colocada é para a glória de Deus, é para ser apoio para Deus. Então, de repente, você não tem muito referência assim fora, entendeu? Mas você tem como doar do seu tempo para a Divina Vontade, através da divulgação. E é ali que Deus quer se apoiar. E você acha que Deus não vai valorizar isso? Que Deus não vai tirar nada disso? Que só presta uma coisa para Deus? Que as outras coisas não prestam para Deus? Não, nada a ver, né? Então, assim, entendeu? É maravilhoso ele ter alguém que ele usa para ser esse canal em um local, mas depende de muitas circunstâncias, né? Depende de como a pessoa foi colocada ali, da influência que ela tem naquele local, né? E porque vai gerar os frutos necessários, entendeu? Ah, Ruth, mas então se eu estiver na igreja e de repente eu dei minha opinião na reunião e ninguém gostou, mas eu tinha certeza que era a vontade de Deus. Eu falei para eles o que Deus queria e todo mundo me ignorou porque eu não sou muito conhecida nesse grupo. Não prestou o que eu disse? Claro que prestou, a sua intenção que você falou aquilo, né? Tá falado, tá anotado, entendeu? Não é perdido esse ato, porque você defendeu a Deus, né? Defendeu a vontade de Deus, entendeu? Mas de repente também eu estou mostrando para você que talvez é um outro lugar que Ele quer que frutifique, você falar para quem quer ouvir, né? Aonde Deus te colocou. Então, tem muita realidade. Se não for fora, tem aqui no grupo, entendeu? Tem aqui no grupo, entendeu? É onde eu também tenho. Eu posso ter situações que eu falo alguma coisa em casa, que Deus me dê oportunidade, ou então no grupo de oração, na intercessão, eu consiga falar alguma coisa e as pessoas realmente respeitem, considere, pode ter alguma situação assim, porque se eu sou casada, eu tenho uma influência ali com meu esposo, eu vou ser mãe, eu vou ter influência com a criança, eu vou trabalhar como professora, eu vou ter influência sobre os alunos, mas mesmo assim, não quer dizer que é 100%, aquela pessoa é livre, ela pode não concordar com o que você está falando, ela pode não concordar nem um pouco com o que você está falando, porque na liberdade dela, ela prefere se acomodar no erro dela, ela não quer suar a camisa, não quer se sacrificar, para ela a dor de ter que mudar é maior do que a dor de aguentar aquilo que ela está vivendo, infelizmente, a pessoa faz essa matemática na cabeça dela. Ela acha que realmente é vantagem se manter naquela condição. Ou buscar alguém que vai confirmar para ela que ela tem que ficar naquela condição. Para ela ouvir uma opinião a favor é melhor do que ouvir uma contrária dela. É a obstinação que a pessoa vive, uma resistência que ela vive à mudança. Paciência. Jesus também falou, e teve gente que mudou e teve gente que não. Teve gente que se revoltou, como os fariseus, fecharam o coração. Teve aqueles que a palavra de Deus causou um outro efeito, fechou mais ainda o coração delas. Não é porque a palavra de Deus foi contaminada, não é porque a palavra de Deus não foi suficiente, não é porque a palavra de Deus não valeu, era fraca. Não tinha problema na verdade, era o problema da pessoa. Então, às vezes, o fruto que vai ser te revelado
é Deus mostrando para você aquela alma. O fechamento daquela pessoa já é o sinal. Às vezes o fechamento daquela pessoa já é um sinal para você, já é o que Deus queria te mostrar que tá incomodando ele naquela pessoa, o fechamento que ela tem para Deus. E Deus permite você sentir as dores que a própria vontade dele sente. Então, ele vai deixar você sentir. Às vezes o fruto que ele quer te mostrar é isso, ele está te revelando os corações daquela pessoa. E às vezes ele revela para você que aquela pessoa não é humilde, que ela é soberba. Então tem sempre uma informação do divino acontecendo ali, tem sempre uma luz ali, naquela circunstância. E outra coisa, Deus te esconde mesmo, você não vai ser colocado no pedestal. Quantas vezes eu falei uma coisa em casa que foi importante, e foi até engraçado, porque eu falava, aí o pessoal comentava, ai que bom que o menino veio aqui, o colega do Guilherme, meu irmão, Guilherme. Que bom que o colega do irmão, eu tinha falado uma coisa muito importante para ele, e fez ele refletir, né? Aí depois o pessoal comentou, ah, que bom que o colega do Guilherme veio aqui, conversou com ele e ele mudou. Então, assim, Deus mostra o seu nada, Deus te esconde, é uma forma assim também, você não é colocado em um pedestal. Ninguém vai atrás de você e ficar, muito obrigada, o que você falou, trouxe toda a mudança, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Às vezes a pessoa vai ouvir o que você falou e fala assim, ah, eu vi um vídeo tal, que me lembrou o que você disse, esse vídeo foi muito bom, esse doutor me ajudou muito, aí você vai ficar, entendeu? É assim mesmo, né? Então, assim, a gente não é colocado em um pedestal de jeito nenhum, entendeu? Mas o que que importa? Importa para Deus. Importa o que Deus sabe. É isso que importa. Porque a gente realmente não quer estima, não quer ser querido, não está buscando esse tipo de apoio. Então, o que importa, porque acaba que nós também nos apoiamos em Deus. O nosso descanso, em vez de ser no ser humano, porque quando a gente apoia no ser humano, a gente se frustra. E a gente fica esperando daquela pessoa um reconhecimento. Mas quando o nosso apoio está na verdade, está em Deus, no que Deus considera, só importa o que Deus sabe, só importa o que Deus pensa, só importa o que Ele fala, acabou. Entendeu? Isso é muito importante.